minha filha tinha 3 anos e eu pensava muito nela. E eu sabia que eu tinha que sobreviver para poder cuidar dela. Eu tive câncer de mama por 2 vezes. A primeira com 23 anos, em 2006, e a segunda com 36 anos, em 2019. O primeiro diagnóstico foi muito difícil. Eu passei 6 meses buscando ajuda médica e os médicos dizendo que eu não tinha idade para poder ter câncer de mama. Passei por vários médicos, vários hospitais e sempre diziam a mesma coisa. Depois de 6 meses eu consegui a atenção dos médicos e eles pediram os exames, pediram mamografia, ultrassom. E em agosto de 2006, eu descobri que eu estava com câncer de mama. Eu tinha apenas 23 anos e a minha filha tinha 3 anos, eu tinha que pensar muito nela. E assim, naquela época, o câncer não era como agora, né? O câncer de mama naquela época era diagnóstico de morte, né? Você não tinha muitas chances de cura. Minha tia havia falecido de câncer de mama, então eu pensava, meu Deus, por que eu era tão jovem, né, tão nova, e a minha filha tinha 3 anos e já ia ficar sem mãe. Como demorou muito tempo para poder conseguir esse diagnóstico, eu tive o diagnóstico dia 29 de agosto, quando foi no dia 1º de setembro eu já tive que começar a quimioterapia. Eu não tive tempo de assimilar nada. Os médicos falaram, olha, você vai ter que começar pela quimioterapia porque o seu tumor já está muito grande, já não tinha mais só um, tinha 3 tumores. E você vai ter que fazer a mastectomia radical, retirar a mama, fazer radioterapia, você tem que fazer todo o processo de tratamento de câncer. Então assim, ali o meu mundo desabou, né? Eu não conseguia pensar. Aliás, eu nem tive tempo para poder pensar, porque eu comecei o tratamento muito rápido, né? Agradeço, porque se eu não tivesse começado rápido, poderia ser que eu nem estivesse mais aqui. Então, assim, a quimioterapia, ela foi muito difícil. Na primeira quimioterapia, meus cabelos caíram. Então, assim, naquela época não tinha acesso à peruca, não tinha acesso à micropigmentação. Então, assim, o que eu não queria era ficar com cara de doente. Eu fiquei muito inchada, né, porque a quimio, ela incha muito. Então, eu procurava, cada vez que eu colocava um lenço, eu colocava uma blusa parecida, um brinco parecido, para não ficar com aquela cara de doente. Eu fiz 6 ciclos de quimioterapia, foi muito difícil porque era muito enjoo, passava muito mal, né? Mas eu pensava que eu tinha que ser forte pela minha filha. Então eu fiz 6 ciclos, após a quimioterapia eu fiz a mastectomia radical, naquela época não tinha acesso à reconstrução mamária, eu tive que fazer a cirurgia e ficar sem a mama, senti o meu corpo deformado porque eu tinha uma mama e a outra não, né? Para uma jovem de 23 anos é muito difícil isso. Mas eu procurava focar mais na cura. Eu fiz a radioterapia, então assim, a radioterapia já não foi muito difícil, eu não tive muitas reações, porém tinha uma marcação no pescoço, então assim, onde eu passava todo mundo olhava porque eu não tinha mama, aquela marcação no pescoço, cabelo nascendo, né? Então assim, foi uma fase muito difícil, mas eu agradeço porque eu consegui passar por essa fase, eu fiquei curada. A minha filha, né, foi um super assim, ela era pequenininha, mas era ela que me dava muita força, ela, minha família, minha mãe, foi muito importante durante o meu tratamento. O desafio maior na época foi realmente a queda dos cabelos, né, porque eu olhava no espelho e eu não conseguia me identificar, eu não tinha cabelo, não tinha sobrancelha, o rosto inchado, então eu acho que a fase mais difícil realmente foi a fase da quimioterapia. Para todas as mulheres, terem o autocuidado com o seu corpo, porque o diagnóstico de câncer de mama, quanto mais cedo diagnosticado, maior as chances de cura. E no momento, não que substitua a mamografia, o autocuidado com o seu corpo, você se tocar não substitui a mamografia, você tem que fazer os seus exames, você tem que anualmente buscar ajuda médica, mas você conhecer o seu corpo é fundamental para poder ajudar no combate ao câncer de mama. Existem 2 pontos fundamentais para esse cuidado da saúde da mama.
Primeiro ponto é a prevenção, isso é fundamental. E o segundo ponto é o diagnóstico precoce, que pode salvar muitas vidas. São medidas simples, medidas que a gente pode colocar no nosso dia a dia. A boa alimentação, a manutenção do peso ao longo da vida, o exercício, pelo menos 4 vezes na semana, 30 minutos, não precisa ser nada extenuante. E também a amamentação. Mulheres que amamentam desenvolvem menos câncer de mama. É super importante que toda mulher faça consultas regulares, porque nessas consultas você pode ter o diagnóstico precoce de um câncer e esse diagnóstico pode salvar a sua vida. Quanto menor o câncer, maior a chance de cura. Não tenha medo. O medo do diagnóstico, o medo de lidar com essa realidade pode levar muitas mulheres a não se olharem, a não se cuidarem, a não conseguirem ver a necessidade do próprio corpo. E muitas vezes esse medo bloqueia a busca de ajuda. Então, o primeiro conselho que eu quero dar é: olhe para você, encare o seu corpo e evite que o medo te paralise a buscar um diagnóstico. O conhecimento do próprio corpo, o conhecimento das ações que a gente pode ter no nosso dia a dia e até mesmo dessa necessidade do diagnóstico é super importante. Então essa campanha Se Conheça, ela vai trazer à luz uma história que é muito importante numa rede de apoio que vai ajudar a mulher mais uma vez a refletir dessa necessidade do autoconhecimento, do autocuidado. O autocuidado é a forma mais genuína de amor, tanto com você mesmo quanto com a pessoa que te ama e se preocupa com você. Então, na rotina corrida mesmo, né? Com trabalho, família, é difícil você acabar se priorizando. A saúde de todo mundo é importante, exceto a sua, pela falta de tempo. Então, a gente criou essa campanha pensando nisso, na conscientização. Como eu disse, a falta de tempo faz com que a gente não perceba alguns sinais da doença, que é tão cruel e sorrateira. Então, eu espero que a campanha possa fazer essas mulheres enxergar a importância de se conhecer e de se cuidar. Com certeza, a entrevista da Fabi, né, que foi super tocante, e a forma como toda a equipe se moveu para fazer a campanha acontecer, né, com maior cuidado, cautela. Primeiro de tudo, se cuidando, né, cuidando do próximo e consumindo os produtos Alia. 5% de todas as vendas vão ser revertidas para o Instituto Protea. O autocuidado é a forma mais genuína de amor, né? Então, a partir do momento que você se conhece, sabe os seus limites, necessidades, você consegue se cuidar melhor, né? Então, a mensagem é: cuide-se e cuide de quem você ama.